E aí, gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Luiz e no vídeo de hoje a gente vai estar resolvendo uma questão do Enem PPL do ano de 2023 que fala pra gente o seguinte: na última década, para melhorar a performance dos motores a combustão e reduzir o consumo, a indústria automobilística tem investido cada vez mais no desenvolvimento de turbocompressores. O turbocompressor é formado por duas câmaras distintas, chamadas de caixa fria e caixa quente. No interior de cada uma dessas caixas existe um rotor e ambos são interligados por um mesmo eixo. Com a caixa quente instalada no coletor de escapamento, a passagem dos gases faz girar o rotor. Consequentemente, gira também o rotor da caixa fria, produzindo a compressão. Em alguns modelos é instalado entre a turbina e a câmara de explosão um dispositivo denominado intercooler, que é reconhecido como um dos componentes principais para melhorar a performance dos motores turbo. O intercooler é uma espécie de radiador, ou mais especificamente um permutador de calor. Ele é posicionado entre o turbo e o coletor de admissão, tendo como uma das principais vantagens a redução da temperatura do ar quente que sai do turbo. O ar que sai do turbo está em alta temperatura por quê? Bem, na minha opinião, gente, essa é uma das questões mais difíceis do Enem PPL 2023. Primeiro porque é de um assunto que nem todo mundo está antenado. Ele fala de um dispositivo que eu, pelo menos, desconhecia. Eu acredito que alguns de vocês também vão desconhecer. E ele não te dá imagem, ele não te dá nenhum tipo de recurso. Além disso, ele fala, uma coisa um pouco confusa, Ele fala, o ar que sai do turbo está em alta temperatura, só que ele está falando, sair do turbo, só que ele vai para o motor e não sair do turbo para ir para o ambiente, beleza? E agora, com os desenhos que eu vou mostrar para vocês, as coisas vão ficar um pouco mais claras. Então, nessa explicação dessa questão, eu vou tentar te explicar tudo que eu consegui sobre turbocompressor, sobre motor a combustão, e aí a gente vai fazer essa questão com calma, beleza? Então, essa questão aí, você vai ver que o vídeo vai estar um pouquinho mais longo do que o normal. Vamos lá. Vamos dar uma olhada no que é o turbocompressor. O turbocompressor, qual é a função dele? Ele tem que aumentar a eficiência do motor a combustão. Quem é o motor a combustão? Esse cara aqui é o motor. Está escrito ali embaixo, mas eu estou escrevendo de novo. E como que ele faz isso? Ele joga mais oxigênio para melhorar essa combustão. Então, o turbocompressor, ele vai jogar mais gases dentro do motor. E como a gente quer mais gases, a gente tem que jogar esse gás comprimido. Então vamos entender como que ele vai funcionar. Eu tenho aqui um motor que ele liga e aí esse rotor começa a girar. Quando esse cara começa a girar, a gente tem aqui uma espécie de associação de movimento que faz essa outra turbina girar também. Só que essa turbina da direita, essa aqui, ela expele os gases de escape que já foram usados na combustão e que não tem mais utilidade. E estão quentes também. E aqui, o gás, ele entra e ele é puxado por essa turbina daqui e ele vai entrar pelo turbocompressor. Então, o gás ele vai entrar aqui na temperatura ambiente. Tá bom, Luiz. Qual é a temperatura ambiente? Sei lá, vamos pensar em 27 graus Celsius. Quando ele entra de forma muito rápida e ele é comprimido, dentro do turbocompressor. Quando ele é comprimido, ele vai sofrer aquilo que a gente chama de transformação adiabática. E nessa transformação adiabática, o gás ele vai ficar entre 100 e 200 graus Celsius. Então, vamos botar aqui uma temperatura até que alta, 180 graus Celsius, por conta dessa compressão. E considerando que é um gás ideal, gente, a gente vai ter aí, quando você reduz
o tamanho desse gás, você acaba aumentando a temperatura dele e também acaba aumentando a pressão dele, né? Por ser uma transformação adiabática. Depois eu vou mostrar o gráfico bonitinho para vocês. Esse gás ele vai passar aqui pelo intercooler e esse intercooler ele vai fazer a troca de calor para esse gás não entrar tão quente no motor de admissão. E aí esse intercooler pode baixar a temperatura do gás para 30 graus Celsius, 60 graus Celsius. Mas vamos pensar que o nosso intercooler ele é muito bom, ele baixou para 30 graus Celsius. Pensando nesse ponto de vista, né, o gás ele chega um pouquinho mais quente, né? Ele vai chegar um pouquinho mais quente na maioria dos casos. Se o intercooler for muito brabo, ele chega numa temperatura menor do que a temperatura do ambiente, mas normalmente não é isso que vai acontecer. E aí, a gente tem aqui um gás um pouquinho mais aquecido. Isso é bom? Não é bom. Mas a gente está jogando mais gases ali dentro. E pelo fato de eu ter resfriado um pouquinho, né, por conta da troca de calor, esse cooler, né, você pode imaginar que é um cooler de computador, que é uma pecinha que tem várias aletas metálicas para trocar o calor por condução, tá bom? E aí sem deixar o gás vazar. Mas aí o que vai acontecer? Aqui no motor a combustão vai acontecer o processo do ciclo de Otto, de modo geral. Eu vou explicar para vocês. E aí, quando acontece a explosão e o escape, o gás vai sair aquecido aqui após a combustão. E aí faz o ciclo acontecer novamente. Então é importante a gente entender que a função desse cara é jogar mais oxigênio para a combustão ser mais eficiente. E o intercooler, ele serve para melhorar a eficiência, porque ele reduz a temperatura do gás e também evita o sobreaquecimento, né, o superaquecimento, melhor dizendo, desse motor a combustão. Esse intercooler pode ser feito de diferentes formas. Ele já é usado, tá? Aqui tem um outro modelo de turbocompressor, onde eles podem colocar uma refrigeração com água aqui. Eles podem colocar... Esse aqui é um radiador que eu imagino que seja bem parecido com esse intercooler. Mas o processo normalmente é o mesmo, beleza? Dito isso, a gente já entendeu para que serve o turbocompressor. A gente já poderia fazer a questão numa boa. Eu só quero que você relembre agora como funciona o motor de combustão interna para a gente poder fazer as coisas. Daqui a pouco eu volto aqui nas alternativas, mas vamos dar uma olhada aí para entender o processo do motor a combustão. O que está acontecendo aqui? Então, a gente está exatamente nesse momento. O gás está entrando aqui no motor, né, a combustão, então está na fase de admissão. O que vai acontecer? O gás vai vir, ó, vai chegar por aqui, pá, e aí ele vai começar a empurrar essa câmara para baixo. Empurrando essa câmara para baixo, vai ter gás aqui. Por conta do turbocompressor, vai ter mais gás do que o normal, porque é gás comprimido. O que vai acontecer? A câmara ela vai comprimir de forma muito rápida esse gás. Vai ser uma outra compressão adiabática. Então, a gente tem aqui, daqui para cá, muito gás, né? E a gente vai ter muito gás comprimido numa temperatura alta, bem como lá no começo do turbocompressor. O processo é parecido. Aqui a gente vai fazer a injeção de gasolina, né? Então vai ter um pouco de gasolina aqui, bota um pouco de gasolina, e aí a vela solta uma ignição. Nessa ignição acontece uma explosão com a câmara ainda fechada, então acontece um aumento abrupto da pressão, né, e da temperatura do sistema. Com isso, né, imaginando que essa temperatura aumentou de forma abrupta. Abrupta quanto, Luiz? Sei lá, 2.000 graus Celsius de forma muito rápida. E a pressão aumentou a níveis estratosféricos também. Aqui que vai acontecer? Depois de feita a combustão,
a gente vai ter a liberação desses gases, né? A válvula vai descer e depois, para dar uma resfriada nesses gases, e o gás vai sair, né? Na verdade, na explosão, parte da explosão é responsável por empurrar essa parte aqui para baixo. E aí, basicamente, é isso que acontece. E aí o ciclo se repete. A gente tem aí tudo bonitinho. Vocês podem acompanhar, tá? Eu esqueci de pegar aqui, né? É um erro grande meu, mas eu peguei isso no site da Federal do Rio Grande do Sul. Fica aí a recomendação, se vocês quiserem acessar. Então, gente, tentei aqui gravar para vocês o ciclo de Otto, tentando fazer ele na mão, só que não deu certo, por alguns motivos. Então, resolvi aproveitar o site da Federal do Rio Grande do Sul para mostrar para vocês como que ele fica de forma um pouco mais correta, né? Lembrando então, a gente tem aqui a fase de admissão, onde o volume do gás era 1, e aí ele vai aumentando, ó. Aumentou. E aí vai ter a fase da compressão adiabática. Nessa fase da compressão adiabática aqui, a gente vai ter uma redução no volume, né? Porque ele vai ser comprimido. E aí vai aumentar a temperatura. É isso que acontece aqui, né? Representado por essa segunda curva. E aí o que vai acontecer? Aqui vai acontecer a explosão, né? De C para D acontece a explosão. Então, daqui para cá, a pressão aumenta muito, 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 e a temperatura também aumenta bastante. E aí, depois da explosão, vai acontecer o quê? A válvula é empurrada para baixo, e aí, por ser empurrada para baixo, ela aumenta um pouquinho o volume dela, e aí depois, quando ela vai descendo, ela vai fazendo uma expansão adiabática, e aí o que vai acontecer? O volume vai aumentando consideravelmente, e a temperatura vai diminuindo. E aí depois a gente tem a liberação dos gases, e aí o ciclo retorna, beleza? E olha só, gente, agora que a gente entendeu tudo sobre, né? Tudo é ótimo. A gente entendeu bastante coisa sobre o que é um turbocompressor e um motor a combustão, né? E para que serve o turbocompressor, a gente já consegue responder essa questão. A questão, a letra A, né? Ela vai falar que o gás, ele entra pelo turbocompressor e sai dele para entrar no motor a combustão a uma temperatura alta porque ele sofre uma compressão isocórica. Eu não gosto desse termo compressão isocórica porque compressão dá a ideia de que o volume do gás diminuiu, mas na verdade aqui, nessa questão, ele está dizendo que só houve uma mudança na pressão. Então, significa dizer que houve uma transformação isocórica aqui, em outras palavras, né? E na verdade não acontece, porque o gás entra comprimido, a gente precisa comprimir esse gás para entrar mais no motor. Então a letra A está errada, o gás não sofre uma compressão isocórica. Não gosto desse termo, tá? Eu falaria transformação isocórica, mas tudo bem. Sofreu uma compressão adiabática. O que é uma compressão adiabática? É justamente aquilo que a gente estava olhando, né? O gás ele é comprimido, só que ele é comprimido de forma tão rápida que ele acaba aumentando a temperatura. Então, num gráfico de pressão por volume, se a gente tem aqui, né, o que é uma transformação adiabática? A gente tem aqui, ó, duas isotermas. O que é isoterma? É uma linha que toda vez que o gás está sob essa linha, ele vai ter a mesma temperatura. Então, vamos pensar que aqui é 300 kelvins e aqui é 200 kelvins. Uma transformação adiabática, ela conecta duas isotermas. Ela é uma curva que conecta duas isotérmicas. Nesse caso da compressão adiabática, pensando na compressão propriamente dita, o volume ele vai diminuir, ele vem para a esquerda e a pressão aumenta. Só que a temperatura ela faz o que também? Ela dá uma aumentada. Ela vai da isoterma de 200 Kelvin, que é uma temperatura menor, para uma linha que tem uma temperatura maior. Significa que a temperatura do gás aumentou, porque ela foi para uma linha superior. Beleza? Então é isso que está acontecendo aqui. O gabarito é justamente o quê? A letra B.
sofreu uma transformação isotérmica. A transformação isotérmica, gente, né, botando já, aproveitando esses diagramas que eu criei, a transformação isotérmica, ela é uma transformação que ela vai acontecer sobre a linha da isoterma. Então, quando o gás ele vem de um estado A para o estado B na mesma linha, ele sofre uma transformação isotérmica. Luiz, ele está sofrendo uma transformação isotérmica aqui? Não, porque ele entra numa temperatura ambiente e sai mais quente. Então, não pode ser. Então, ele não sofreu a transformação isotérmica. Letra D. Recebeu diretamente calor dos gases aquecidos do sistema de escape? Não, essas válvulas não se comunicam, tá bom, gente? E isso aqui acontece de forma rápida, não dá tempo de trocar calor. Então, a letra D também está fora de questão. Recebeu diretamente calor do motor a combustão que está em alta temperatura? O motor está em alta temperatura, mas nessa questão que acontece de forma tão rápida, esse ciclo, não acredito que dê tempo do motor passar calor para o intercooler não, tá? Posso estar enganado? Posso. Pode ser que passe um pouquinho de calor? Pode ser. Mas acho que muito pouco. E o maior motivo, né, é pelo fato dele ter sido comprimido. Então, o gabarito é justamente a letra B, porque a letra E está errada. E só para botar aqui o último gráfico que eu ia fazer é o gráfico da transformação isocórica, que é um gráfico que vai acontecer, né, se for uma compressão isocórica, seria um gráfico onde a pressão, né, pensando no termo compressão, né, nesse caso aí ele estaria dizendo, né, numa redução dessa pressão. Não gosto do termo, mas tudo bem. Onde a pressão vai de um valor e vai para um valor menor. E aí acontece uma perda dessa pressão aí. E aí o volume permanece constante. O que você precisa saber na transformação isocórica é que a reta vai ser vertical. Esse negócio de ser perda de pressão, ganho de pressão, isso é muito mais coisa do vocabulário do que um conceito propriamente físico. Então você precisa só se atentar a ser uma transformação isocórica, isotérmica, adiabática e assim por diante. Beleza? Então, gente, essa foi a resolução dessa questão. Achei ela uma questão difícil, tá? Por isso que o vídeo tá grande. Precisei ver o que eu falava com calma aqui para vocês, mostrar as coisas direitinho. Todos os links e referências estão aí. E eu espero poder ter ajudado você. Se você caiu de paraquedas nessa questão, se inscreve aí no canal, estoura o like aí embaixo, isso me ajuda muito e me motiva a continuar produzindo mais vídeos. Eu vou ficando por aqui. Desejo a todos uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!